Queridos, nós vamos iniciar hoje uma série muito interessante. Uma série intitulada Leais à Família. A ideia é exatamente mostrar a importância da lealdade à família. Muito obrigado. A lealdade à família. E nessa série nós vamos meditar em um livro de 4 capítulos, o livro de Ruth. E eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo suas Bíblias lá em Ruth. Ruth fica depois de Juízes no Antigo Testamento, tá bom? E antes de 1 Samuel. É um livro curto que está ali depois de Juízes, mais ou menos no início aí do Antigo Testamento. Todos encontraram? Ruth? Ruth, capítulo 1. Só que nós não vamos fazer a leitura de todo este capítulo agora. Nós vamos falar hoje sobre lealdade sacrificial. Vamos meditar no capítulo todo, Ruth, capítulo 1. Mas vamos ler nesse momento apenas os versículos 15 a 18. Ruth 1, 15 a 18. O texto diz assim: Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: Não insista, para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que a senhora for, irei eu. Aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Vamos orar mais uma vez? Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa porção que nós lemos. Ilumine as nossas mentes, nos dê o entendimento. Tire todas as distrações, Senhor, que possamos compreender plenamente a Tua palavra. Nos atentar na verdade que esse texto irá nos ensinar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Existe um conceito que hoje é muito explorado e de certa forma já se tornou popular às pessoas. É o conceito de sociedade líquida ou modernidade líquida. O Wade falou no momento da confissão sobre os relacionamentos que se tornaram líquidos. O que significa isso? Modernidade e sociedade líquida surgiu com esse sociólogo, Zygmunt Bauman. E ele, ao usar esses termos, ele quer apontar a natureza efêmera e mutável das relações sociais. Ou seja, a natureza temporária, mutável das relações sociais em nosso tempo. O líquido traz essa ideia de algo que é possível você mudar, é algo que é fácil mudar, né? Quando algo é sólido, né, por exemplo, essa coluna aqui, a gente não vai chegar ali e conseguir mudar ela simplesmente com um empurrão, né? O máximo para mudar ela, a gente tem que dar umas marretadas, e isso implica talvez em cair essa sacada. Mas algo líquido não, algo líquido é fácil de você mudar de curso, de você simplesmente levar para outro lugar. É desse entendimento, dessa metáfora que ele utiliza essa expressão. E quando nós falamos que algo é líquido, a sociedade líquida, relacionamento líquido, amor líquido, nós estamos dizendo que isso é efêmero, ou seja, temporário e mutável. E isso é muito comum hoje. Essa filosofia do Bauman implica em quê? Em que as pessoas hoje são individualistas, ou seja, se preocupam apenas consigo mesmas, e consumistas, buscam o consumo como meio de satisfação. Existe uma perda de identidade, um sentimento de vazio existencial e essencial, porque as pessoas não sabem o que são e não sabem o propósito da sua existência. Por isso o essencial, é uma perda de identidade, elas não sabem o que são. Não sabem o que são. Observe se não é isso que está acontecendo. Pessoas que se autodeclaram cachorros, aí vão se reunir na frente de um prédio para latir. Pessoas que se autodeclaram cobras, aí é isso. Sempre tem uma notícia
que surge aí nesses canais de notícia sobre alguém que se autodeclara alguma coisa esdrúxula. As pessoas perderam a identidade e também perderam o senso de propósito. Para que eu estou vivo? Para que eu estou aqui? Só para ganhar dinheiro ou tem um propósito mais? Existe um vazio de existência e um vazio de essência, porque as pessoas perderam a noção de quem são. E aí, nesse vazio, o que supre? Busca pela felicidade pessoal e individual. Surge uma frase que não tem nada a ver com Ruth, que é a seguinte frase: o que importa é você ser feliz. A sua felicidade é o que importa, mesmo que isso venha implicar em você desistir da sua família. Porque no final das contas, você é mais importante, a sua felicidade é mais importante, então você não tem compromisso com nada, nem ninguém, inclusive a sua família. Quem dirá a igreja? Se a família é líquida, então o relacionamento de igreja, mais ainda. Se o pastor falou algo que você não gostou, vai embora. Entenderam? Tudo se torna líquido, sem compromisso. A falta de compromisso duradouro é o grande problema da nossa sociedade. E Ruth vai nos ensinar o contrário: compromisso, lealdade. O amor se torna líquido também. Um sentimento intenso, porque as pessoas amam com intensidade, é uma paixão frenética, mas fugaz, que busca satisfação imediata e evita o compromisso a longo prazo. O que importa é só o aqui e agora. E se não está mais me satisfazendo, estou fora. Entenderam? Esse é um problemão. Ruth é totalmente contrário a isso daqui. Nós vamos aprender sobre lealdade sacrificial, sobre compromisso duradouro. E antes de tudo, não em Ruth, mas no Senhor. Porque Ruth, no final das contas, ela só aponta para Cristo, que é descendente dela. Sim, Ruth, uma moabita. Jesus é descendente dela. Ela foi bisavó de Davi, rei Davi, que também é pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Então nós vamos aprender sobre isso. Ruth, nesse sentido, conta a história da lealdade de Deus ao seu povo, sendo que a sorte de Noemi, nesse contexto, espelha a de Israel, enquanto também Deus provê através de Noemi a linhagem do rei de Davi, ou melhor, provê através de Ruth, de certa forma de Noemi, a linhagem do rei Davi. Então, a história de Noemi nesse texto, a história de Ruth, de Boaz, aponta para a história do povo de Deus e aponta para a nossa redenção. O livro conta a história de Noemi, Ruth e Boaz, bisavô do rei Davi. O livro de Ruth é tratado às vezes como uma história de amor. E é interessante, porque esse texto que eu li, muitas vezes é utilizado em casamentos. Você já viu sendo utilizado em casamento? Eu já recebi alguns convites de casamento com este versículo. Não tem problema, mas é um versículo que é a fala de uma nora à sua sogra. E isso é legal, porque aponta a mesma fidelidade, a mesma lealdade que um marido tem que ter para a sua esposa, que uma esposa deve ter para o seu marido. Mas os laços, eles são mais profundos, ou eles podem ir além, como uma nora para a sua sogra. Então é muito interessante isso. Então às vezes é tratado como uma história de amor, em certo sentido, de fato é, mas não um romance. O amor de Yahvé por Israel encontra aqui expressão no cuidado amoroso de Ruth e Boaz por Noemi, e no de Boaz por Noemi e Ruth. O que nós temos nesse livro, na verdade, é a história do amor de Deus pelo seu povo. E esse amor encontra expressão, é expressado pelo cuidado de Ruth, a sua sogra, nós vamos ver isso hoje, e pelo cuidado de Boaz por Ruth e por Noemi. O amor de Deus é expressado quando essas pessoas, Ruth e Boaz, expressam o amor também. Isso é maravilhoso. Embora o cerne da história apresente as ações de Ruth e Boaz, Noemi é a personagem principal. Interessante isso. O livro se chama Ruth,
mas a personagem principal do livro é Noemi, como pode ser visto tanto no início como no final. Existe uma moldura aqui, uma moldura de início e de fim. No início nós temos o quê? Noemi sendo apresentada. A catástrofe na família de Noemi. Ela perde marido e 2 filhos. E ela mesma se chama de amarga. Ela mesma se chama de amarga por causa disso. E no final nós temos o quê? Noemi não se considerando mais amarga. Querem ver? Olha lá, capítulo 4. Vamos lá para o capítulo 4. 13 a 17. Que é o finalzinho do livro e também vai ser o último sermão da série. Mas só para nós vermos esta ênfase. Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser sua mulher. Boaz casou-se com Ruth. Ela teve relações com ele e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, calma aí, o filho é de Ruth, mas as mulheres disseram a Noemi, a sogra de Ruth: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora que você ama o deu à luz, e para você ele é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhes deram o nome, dizendo: nasceu o filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser pai de Jessé, pai de Davi. Olha que legal. Então, antes ela era a amarga, agora ela é a afortunada, a abençoada, porque ela tem um neto que vai ser o resgatador dela. A história de Noemi, não é de Ruth, é de como Deus é gracioso com Noemi, mesmo em meio à sua adversidade. Então a história do livro é dividida em 4 cenas. A primeira descreve o vazio de Noemi, a segunda narra a sua esperança sendo despertada, a terceira cena mostra os acontecimentos rumo à redenção de Noemi e Ruth, e a última cena, que nós lemos aqui o finalzinho, a plenitude alcançada no nascimento de um herdeiro, capítulo 4, e esse herdeiro que vai ser da descendência, ou um dos descendentes, é o contrário, dele vai vir Jesus, né? Ele vai ser antecessor de Cristo. Então, esse herdeiro que aponta para o nosso Salvador. Só mais uma citação. O Gordon Fee diz assim: o enredo do livro, com o movimento de Noemi, do vazio em uma terra estranha, à plenitude da volta para a casa de Belém de Judá, de uma forma de esterilidade, viuvez sem herdeiro do século masculino, a plena herança, quando Boaz assume a responsabilidade de parente redentor, e por meio do casamento com Ruth, fornece a Noemi um herdeiro do século masculino, e que herdeiro ele se tornou. O enredo do livro, então, é este movimento do vazio em uma terra estranha à plenitude. E aí o Gordon Fee diz: o livro de Ruth conta a história da fidelidade de Deus para com seu povo, em um caso específico no qual uma mulher moabita torna-se parte da história da redenção. O livro de Ruth conta esse caminho em que Noemi sai do vazio para a plenitude, em que Ruth, uma moabita, se torna membro da família da redenção. Que coisa maravilhosa. Essa é a história do livro. Diante disso, lealdade sacrificial. E nós vamos ver 3 coisas aqui. 3 coisas. Vou tentar ser o mais rápido possível. A primeira coisa que nós vemos é lealdade na adversidade. Os versículos 1 a 5, que é o começo deste livro, chamado de prólogo, ele nos traz o contexto do livro, ele nos revela algumas coisas históricas importantes para que nós entendamos o livro. E uma delas é que este livro,
ele está dentro do contexto, ou está dentro do período histórico dos juízes ainda. Nós temos o livro dos juízes. Os irmãos sabem que a época dos juízes foi uma época ruim para o povo de Israel, porque cada um fazia o que queria, não havia rei, e nós temos várias cenas terríveis no livro de juízes, onde nos mostra o abandono do povo. E nessa época houve fome em Israel, talvez por causa do abandono do povo de Deus, talvez por causa do pecado do povo, houve fome. E é assim que começa a história. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Talvez um castigo do Senhor, mas o narrador, esse que está escrevendo este livro, ele não nos revela o motivo dessa fome. Ele só disse a nós que houve fome. Ok. E aí o que acontece? Um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque. Elimeleque, o meu Deus é rei. É isso que significa o nome dele. O meu Deus é rei. Mas ele, por causa da fome, saiu da terra de Judá, saiu de Belém e foi para a terra de Moabe. E o que aconteceu ali? Antes disso, a sua mulher se chamava Noemi, e os seus filhos chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Efrata, né? Belém de Efrata. Efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Existe uma repetição do ela ficou sozinha, porque o texto está querendo mostrar a calamidade na vida de Noemi. Então, a primeira coisa que acontece é a morte do seu marido. Qual que é a razão da morte do marido? O texto não nos revela. Muitos comentaristas tentam explicar o fato deles saírem de Belém. Lá no livro de Juízes, nós vemos que sempre quando saem de Belém, tem essa expressão, então saíram de Belém, uma calamidade vai acontecer. Talvez sim, talvez não era para eles saírem de Belém, era para eles continuarem em Belém confiando no Senhor. Mas nós não sabemos e não podemos também ficar especulando essas coisas. Simplesmente veio a falecer, algo que é normal nessa vida. O Wade nos tirou a certeza da morte. O Wade disse que a gente só tem certeza do amor de Deus. Da morte não, porque Jesus pode voltar e nós não vamos morrer. Você está correto. Mas a gente sabe que se Jesus não retornar, uma certeza é a morte. Não tem como. É uma realidade da vida. Faleceu. E aí o que aconteceu? Noemi continuou ali. Ela não voltou de imediato para Judá. E ali ela continuou com seus 2 filhos, e estes, versículo 4, casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Tiveram então uma vida, um tempo de 10 anos. E o que aconteceu depois disso? Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. Mais uma vez nós não sabemos o motivo. Alguns podem até tentar encontrar o motivo no fato deles terem casados com mulheres que não eram do povo de Deus. E de fato no Antigo Testamento há uma proibição do casamento misto, do casamento entre alguém do povo de Deus com alguém fora do povo de Deus. Existe essa proibição lá nos livros da lei. Então poderia ser esse motivo? Claro que sim. Mas nós também não sabemos, o texto não nos revela isso. Só diz que eles morreram ao cabo desses 10 anos. E ficaram então Noemi, Orfa e Ruth. Depois morreram e ficaram elas. E olha só que interessante, assim ela ficou sozinha. Meio que exclui aqui, o narrador exclui as noras. Ela não está sozinha, ela está com as noras. Mas ela ficou sozinha, ênfase na solidão dela. Sem os 2 filhos e sem o marido. E aí começa a história do seu retorno para Belém. O que nós temos aqui? A adversidade. A adversidade em meio à fome. Noemi seguiu seu esposo, foi fiel ao seu esposo, foi para Moabe. A adversidade em meio à morte, mesmo com seu esposo tendo morrido, ela continuou com seus filhos.
seus filhos casaram, ficaram ali firmes esses 10 anos. E mesmo depois da morte dos seus filhos, as suas noras continuaram com ela. Nós vamos ver isso. As duas acompanham a sogra no caminho a Belém. Uma delas, depois que a sogra manda embora, que ela vai embora. Mas as duas iniciam a viagem para Belém. Lealdade, mesmo em meio à adversidade. Mesmo na adversidade. Você é leal à sua família? Meus irmãos, nós não estamos isentos da adversidade. Nós podemos passar por luto, por fome, por enchentes. Podemos perder tudo numa chuva. Numa chuva. E aí, você vai continuar sendo leal à sua família até o fim? Esse livro nos ensina isso. Isso é uma coisa fantástica, maravilhosa. Mas o texto continua. Nós também temos lealdade da incerteza. Versículo 6. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. O autor, toda vez que ele vai mencionar o Senhor, ele menciona o Senhor de uma maneira graciosa. Deus providenciando, Deus agindo com graça, Deus se lembrando do seu povo com graça. Isso é maravilhoso. Claro que depois nós vamos ver Noemi falando do Senhor. Nesse caso sim, Noemi vai falar algo que não é tão verdadeiro assim sobre o Senhor. Mas aqui não. Aqui quando o autor, o narrador fala sobre o Senhor, ele está falando sobre a graça e a bondade do Senhor. O Senhor se lembrou do seu povo, mesmo a despeito do pecado do seu povo, que certamente fez com que viesse o tempo de escassez. O Senhor se lembrou, e o Senhor fez com que a casa do pão desse pão. Vocês sabem, né? Belém, Efrata significa casa do pão. Então a casa do pão começou a dar pão, e elas resolveram retornar, e começa a viagem. Olha só, e assim, versículo 7, ela saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras. Então as duas estavam no caminho com ela. E aí, ali no caminho, Noemi pensou em algo. E ela então pede às noras uma coisa. Pede para que elas não a acompanhem. Justamente porque Noemi não sabia, apesar dela ter um vislumbre de esperança, o Senhor havia lembrado do seu povo, ela não sabia como seria em Judá, como seria em Belém, depois do seu retorno. E por que ela não sabia? Exatamente pelo fato de que naquela época, ser mulher e viúva era uma coisa muito difícil. Muito difícil. A lei do Senhor várias vezes nos fala sobre o cuidado com as viúvas, com os pobres, com os órfãos, justamente por causa disso, porque elas estavam à margem da sociedade, rejeitadas, sem voz, sem sustento. E ela iria, claro, ela não teria o sustento ali, ela iria labutar por isso. Então ela chega para as suas noras e diz o seguinte, versículo 8: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas, viram? Elas foram leais mesmo em meio à adversidade. Assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo, o Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto. Elas amavam, até a órfã amava sim a sua sogra. E lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto de seu povo. Mas Noemi insistiu. Ela disse: voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenham esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que
a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Nessa fala de Noemi, nós vemos que a ideia que ela tem de Deus não está correta. E todo esse livro nos mostra como ela vai mudar essa ideia, como Deus vai mostrar que não é bem assim, que não é isso que aconteceu, que o Senhor na verdade é gracioso e bondoso para com o seu povo, apesar das adversidades, apesar do sofrimento. Mas entenderam? Ela manda as noras irem embora. Por quê? Porque ela não poderia ter filhos. Elas ainda eram novas, poderiam casar, poderiam ter filhos. Então ela manda elas embora, para que elas possam ter essa possibilidade. Porque Noemi já era velha, ela não poderia casar, ter filhos. E mesmo que tivesse, era ilógico elas esperarem os filhos terem idade, né? A idade seria muito distante, isso também é ilógico. Esse é o argumento dela. E então o que aconteceu? Aconteceu que Orfa deixou Noemi órfã. Usar o trocadilho. Orfa foi embora. Orfa foi embora. Então, de novo choraram em alta voz, versículo 14. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. E aqui que é a graça maravilhosa, porque Ruth aponta para Cristo. Ruth tinha todos os motivos para ir embora, mas não foi. Ela decidiu ficar. Ela decidiu ser leal à sua sogra, em uma lealdade sacrificial, porque ela não sabia o que iria acontecer. E de certa forma Ruth mostrou a sua fé em Deus. Alguns dizem que aqui há a conversão de Ruth. Eu acredito que Ruth já era convertida, para dizer essas coisas aqui. Ela já tinha conhecido o Deus de Israel, talvez pelo seu esposo, talvez pela sua sogra, mas ela se mantém fiel, independentemente do que elas iriam encontrar em Belém. Sim, o futuro delas era incerto, mas Ruth não abandonou a sua sogra e disse, olha só, versículo 15 antes, Noemi mais uma vez insiste. Então Noemi disse, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você também com ela. Porém Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu, e aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, e onde a senhora morrer e for sepultada, ali também irei morrer e vou ser sepultada. E olha, Ruth, ela faz uma imprecação. Imprecação é quando nós clamamos pelo juízo de Deus. Ela faz um juramento imprecatório. Ela diz, Deus seja juiz e me destrua se eu não cumprir isso que eu falei com você. Ela chama o juízo de Deus para si mesmo, para confirmar que o seu juramento era fiel, que as suas palavras, o seu compromisso é fiel. Olha só, aonde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Olha que coisa maravilhosa. Decisão sacrificial de Ruth e sua lealdade. Meus queridos, isso daqui é o compromisso de amar. Amor nas Escrituras Sagradas é sacrifício. Amor nas Escrituras Sagradas não é um mero sentimento. Não é algo líquido, não é algo inconstante, não é algo que muda por qualquer vento, por qualquer coisa. Amor é um compromisso de se sacrificar. O compromisso de amar é o compromisso de se doar, de servir, de ser fiel até o fim, até que a morte o separe. Isso é amor. E é por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos disse já hoje, no momento da ceia, em João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. É por isso que Paulo nos fala aos maridos, apontando para Cristo, claro, que os maridos devem amar as suas esposas, como também
Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Por isso que também Paulo, no início desse capítulo 5, nos diz: vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O amor bíblico é sacrificial. Ruth, sem saber, sem entender muita coisa, ao dizer essas palavras, ao abrir mão da sua própria felicidade para cuidar de sua sogra já idosa, ela aponta para o seu sucessor, para o seu filho que ainda iria nascer, para o seu herdeiro que nasceria. Ao dizer essas palavras de renúncia, de sacrifício, ela aponta para o verdadeiro sentido do cristianismo. Ela aponta para o nosso Redentor e Salvador, que a si mesmo se deu em nosso lugar, que abriu mão da sua glória, como lá em Filipenses nós vemos, se esvaziou, se humilhou, para morrer numa cruz por nós pecadores. Que coisa maravilhosa. Ruth aponta para Cristo. Em terceiro lugar, lealdade no vazio, lealdade na adversidade, lealdade na incerteza e lealdade no vazio, e no vazio de certa forma amargurado. Olha o que acontece, parece que o capítulo ele encerra de uma forma totalmente diferente do que esse juramento de Ruth levanta. O juramento de Ruth levanta uma esperança, algo maravilhoso. E aí de repente elas chegam em Belém, e olha a fala de Noemi após chegarem em Belém. Versículo 18: quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida para acompanhá-la, deixou de insistir com ela. 19: então ambas se foram, até que chegaram em Belém. E aconteceu que, ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é a Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chamem de Noemi. Noemi significa agradável, doce. Não me chamem de Noemi, mas de Mara. E Mara significa o quê? Amarga, amargurada, é uma erva amarga. Me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Mais uma vez uma expressão do entendimento errado de Deus. Ela coloca tudo na conta de Deus. Ela está certa numa coisa: Deus é soberano e tudo Ele controla. Nada das coisas que acontecem não estão debaixo da soberania de Deus. Contudo, esse mesmo Deus soberano é um Deus de graça, da providência. E todas as calamidades que nós devemos colocar na conta da nossa culpa, do nosso pecado. Porque foi porque nós pecamos que todos os males nos sobrevêm. E Deus, Ele é gracioso e bondoso, apesar de que sim, Ele também é um Deus justo, que julga e que envia a calamidade como juízo sobre a humanidade. Mas olha só, ela coloca na conta de Deus: o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. E mais à frente ela diz: quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Eu era plena, tinha marido, tinha filhos, agora eu estou vazia. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu, não me chamem de Noemi. Olha só o vazio de Noemi, como ela está amargurada, como o seu coração está vazio. Agora observem, Ruth não abandonou ela, Ruth continuou com ela. Você já cuidou de pessoas assim? Eu já cuidei de pessoas assim, já cuidei de pessoas idosas assim, amarguradas com os filhos, com a família, com tudo, com todos. E são essas pessoas que mais precisam do nosso amor e do nosso cuidado. E dá vontade de não estar próximo, principalmente quando no pacote a ofensa chega para nós. Porque uma pessoa amargurada não ofende só aqueles com os quais ela está amargurada. Ela ofende todo mundo, inclusive nós.
Mas são essas pessoas que nós precisamos cuidar, amar, nos sacrificar. E Ruth ficou. Lealdade no vazio. E antes de tudo, antes de Ruth, o nosso Deus continuou sendo fiel. Mesmo que Noemi tenha pronunciado essas palavras, mostrando a sua compreensão errada de Deus, Deus não a abandonou, Deus continuou sendo fiel a ela. E mais uma vez há uma mudança no texto. O texto ele brinca com essas mudanças de uma maneira narrativa magnífica. O narrador é excepcional. E o capítulo 1 termina com esperança. Olha só o que diz o versículo 22. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe. Está encerrando a primeira cena. Com Ruth, sua nora, a moabita. E chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. A esperança. O narrador termina com um vislumbre de esperança. Elas chegaram no início da colheita. Início da colheita, meus irmãos, sempre é sinal de esperança. Porque colheitas prósperas são dádivas do nosso Deus. E elas chegaram no início da colheita da cevada. Algo bom vai acontecer. Algo maravilhoso vai acontecer. Algo gigantesco vai acontecer. A amargurada não continuará mais amargurada. Porque ela verá a graça e receberá plenitude no herdeiro. Algo bom irá acontecer. Porque antes de tudo, Deus é leal, o amor leal de Deus. Eu amo esse salmo, Salmo 130. Das profundezas clama a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Nosso Deus é um Deus perdoador. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na tua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que os sentinelas pela manhã. Sim, mais do que os sentinelas esperam pela manhã. E o salmo termina: põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Lealdade na família somente por causa da graça. Somente porque o nosso Deus é leal. E é a graça que faz nós vencermos o vazio da nossa existência, o vazio da nossa alma e toda essa liquidez da sociedade. Amém? 3 aplicações para nós finalizarmos. Primeira, creia no triunfo da graça. Creia. Já triunfou, meus irmãos, e continuará triunfando até o fim. Creia no triunfo da graça. Creia no amor leal de Deus por ti, já demonstrado na cruz de Cristo. Creia, em nome de Jesus. Fujamos dos relacionamentos líquidos, da falta de compromisso. Busque ser leal pela graça de Deus aos seus relacionamentos, aos seus compromissos, aos compromissos que você firmou com as pessoas. Seja leal aos seus amigos, seja leal à sua família, pai, à sua mãe, aos seus filhos, ao seu marido, à sua esposa. Seja leal também à sua igreja. Seja leal. Fuja dessa falta de compromisso que a nossa sociedade tem adotado. Esqueça esse negócio que o que importa é você ser feliz. Entenda que o amor bíblico, a lealdade bíblica, o compromisso bíblico é com o sacrifício, é com a autorrenúncia, é com abrir mão de si mesmo em prol do outro, é o se dar em prol do outro. Em nome de Jesus, se comprometa a amar como Cristo nos amou. Seja leal a sua família de forma sacrificial. Curva sua cabeça.